Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos. Você que é novo aqui, se inscreva, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa aqui embaixo o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. Meu nome é Clara, se sinta acolhido, acolhida aqui. O tema do vídeo é Deusa Lilith revela o que ele te diria se tivesse coragem, se ele pudesse. Pensa na pessoa amada e se concentra e se conecta aqui comigo, tá? Na opção de número 1, nós temos uma calcita laranja. Na opção 2, nós temos um cristal rosa do deserto. Na opção 3, nós temos um jaspe vermelho. É uma leitura coletiva e intuitiva. Só pega para você aquilo que ressoa. Aquilo que não ressoar, lança para o universo, porque é mensagem para outra pessoa que vai assistir no momento certo, na hora certa. Não vai ressoar 100% com todo mundo. São muitas energias, tá bem? O que ele poderia te dizer, mas não te diz, não tem coragem? Vamos lá, ou ela, né? Seja homem, seja mulher. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo, eu já vou começar a leitura. Salve, grande Deus ali, salve suas forças. Primeira coisa que ela vem falando aqui é que esse rapaz ou essa moça da área amorosa que você pensou construiu nos pensamentos, no âmago, no íntimo dele ou dela, um futuro com você, tá? Como se fosse um recomeço de alguma coisa, de alguma situação, dentro da estrutura onde cabe vocês dois. Só que um dos maiores receios dessa pessoa é que os problemas dele ou dela, principalmente os problemas que as soluções estão fora do alcance dele, onde situações que ocorrem estão fora da alçada dele ou dela, poderiam te afetar, tá? Até porque aqui ela vem falando que ele não sabe, ou ela, tá? Adapta-se a homem, se a mulher, por favor. Ele não sabe lidar com certos problemas e ele sabe que vai vir outros problemas. Ele tem certeza. Mas é uma pessoa que não quer perder uma compostura, não quer perder ali um momento de aproveitamento de alguma situação, tá? Uma pessoa que está aproveitando algum momento, alguma situação aconteceu na vida dele, na vida dela, onde ele está desfrutando, usufruindo, né? Levando adiante essas possibilidades por conta de algo que ele teve, né, palpável para desenvolver, para levar adiante nos contextos materiais dele. Mas esse rapaz ou essa moça, ele construiu todo um futuro com você, na mente dele, no pensamento, e que talvez ele não esteja conseguindo executar.
não esteja conseguindo eita, eu vou considerar. Ele não esteja conseguindo lidar com essa situação. Ele não está conseguindo enxergar as soluções. Ele não está conseguindo enxergar como que ele vai poder viver com você um futuro sem prejudicar você com os problemas dele. E aqui existe uma vergonha. Ele tem muita vergonha pelo fato dele não ter, dentro da alçada dele, soluções palpáveis para resolver de uma vez por todas. O fato dele não saber lidar com as situações também frustra, fere esse ego, essa vaidade, essa postura, fere essa imagem que ele tem, que ela tem, porque ele está no momento de desfrute de alguma situação, algum tipo de plenitude ele alcançou, ou ela, tá? É uma pessoa que quer viver um amor com você. Esse rei de copas fala disso para mim. A energia máxima do naipe de copas é o rei, né? Mas é uma pessoa que está fugindo dos próprios planos, dos próprios projetos, está fugindo da própria verdade. De alguma forma, ele deve ter externado para você os problemas dele. De alguma forma, ele deve ter mencionado algumas situações que ele passou. Ele não está mentindo. Ele está omitindo muitas coisas, principalmente no que se refere a que ele não vai conseguir resolver essas situações. Ele está fugindo dos problemas e da verdade. Por quê? A verdade é que ele não sabe lidar, ele não sabe como resolver. E as ambições dele atrapalham. As ambições dele atrapalham, né? Atrapalham muito ele buscar estabilidade no geral. Ele está visando aqui um desfrute financeiro, material, visando um desfrute aqui, um status, ele está usufruindo de algum tipo de status, e isso está mexendo com a cabeça dele ou dela. Ele sabe que se ele não te perdeu, ele pode te perder. Ele sabe, tá? Então, ele fica fugindo de falar certas verdades, onde ele entende que a estrutura material é algo que ele tem mais dificuldade de perder. Mas é um engano dele. Porque como ele não tem sabedoria em termos de inteligência emocional, ou ele ou ela, né? Não importa. Ele também pode colocar tudo a perder no contexto financeiro. Aqui eu tenho um valete de espadas com um 10 de ouros e aqui eu tenho um valete de ouros com 7 de espadas. É uma autossabotagem. Ele converte e converge, né, um contexto da área emocional dele para as áreas materiais e acaba se atrapalhando no financeiro. Ele pode ter muito dinheiro, mas aqui há uma tendência muito grande dele ter perdas financeiras por vários motivos. Por imprevistos, por improvisos, ele tentando improvisar as situações, por maus investimentos e por enganos, tá? Tentativas de engano. Então, assim, ele está usufruindo de algum status, de alguma questão material, mas ele tem um pensamento de aproveitar o momento. Ele não sabe até quando que isso pode perdurar. Essa situação, de alguma forma, é uma situação que ele não quer te falar. Por quê? Porque ele já conversou com vocês sobre o futuro de vocês, de investir nessa situação no futuro de vocês. Só que ele está fugindo de dar o primeiro passo. Ele está fugindo
de dar o primeiro avanço. Existe sentimento desse rapaz ou dessa moça? Existe. Existe com certeza. Existe aqui, em alguns casos, existe um amor. Só que é uma pessoa que ela não sabe lidar com o amor, talvez nunca tenha amado de verdade na vida, ou talvez seja a primeira vez que está enfrentando uma situação onde tem amor de verdade. Por isso que trouxe essa margem dele idealizar esse futuro entre vocês, trouxe essa margem de ver o futuro como algo palpável. Vamos ver o que mais. Ele está meio empolgado, né? Mas ele está dando um passo maior do que a perna. Ele tem uma sensação falsa de controle, por isso que ele se foca muito em questões materiais. É muito mais fácil controlar e administrar questões materiais do que emocionais. Eu sei que é uma obviedade, mas ele é uma pessoa muito inconstante no que ele fala e no que ele faz. Não tem uma proporção, uma razoabilidade no que ele fala e no que ele faz. E isso por si só já fala, né? O foco muito centrado nas questões materiais, porque ele consegue controlar. Como ele não tem sabedoria emocional, ele provavelmente tem uma sabedoria financeira. Olha aqui, ó. De novo um 8 de copas, tá vendo? O 8 de copas cai 2 vezes aqui. Quando ele pensa numa estabilidade emocional, quando ele pensa em investir numa questão amorosa, ele não dá conta de administrar, não dá conta de saber administrar as opções, as oportunidades. Tem alguma oportunidade que ele perdeu entre vocês. Tem alguma oportunidade que ele deixou de lado. Outro 7, tá vendo? Isso aqui é uma confirmação. Ele fica lutando para manter uma imagem, uma postura de quem quer começar, de quem quer alguma coisa, de quem quer investir em alguma situação. Pode ser uma pessoa casada com você, um crush, um paquera, ou crush, né? Crush. Eu não gosto de falar crush, eu gosto de falar crush. Tá? Mas aqui é uma pessoa que se engana, tem vergonha, porque existe aqui um sentimento de inferioridade. Ele colocou uma verdade absoluta na cabeça, e essa verdade absoluta na cabeça dele trouxe prejuízo para ele, trouxe alguma porrada da vida. Trouxe algo muito passageiro e muito efêmero. E aí, quando ele conseguiu a oportunidade de finalmente usufruir de algo muito grandioso, poderoso, ele ficou deslumbrado, ou ela. E isso afeta as questões emocionais. Então, aqui, quando está falando que ele estava construindo um projeto futuro na mente dele com relação a você, ele só não levou adiante alguma situação entre vocês, ou não está levando, porque ele tem medo desses problemas. Ele sabe que ele não é uma pessoa, em algum sentido da vida dele ou dela, que ele não tem força suficiente para levar algum projeto de vida na área emocional de forma tão bem aprumada, tão bem estabilizada quanto as questões materiais. Ele se engana, ele se auto-sabota, ele luta para se enganar. Ele se esconde atrás de uma vergonha, alguma vergonha que ele tem. Ó.
Ele conta uma verdade para ele mesmo, depois ele sabe que ele está se enganando, aí se arrepende e se frustra. Mas ele segue tentando. Ele segue tentando. Talvez aqui algumas pessoas estejam lidando com uma pessoa que construiu algum ideal junto com você, né? Demonstrou muito sentimento, mas de repente deixou para trás. Vamos entender melhor isso aqui. Querendo uma reaproximação, mas tem medo, né? Uma pessoa que quer uma reaproximação, mas tem um medo, tem um receio. Está arrependido aqui por alguma falsa verdade, ou seja, uma mentira ou uma omissão. Ele está omitindo alguma coisa para você de algo que ele falou. Na verdade, você contou alguma verdade para ele e ele se sentiu derrotado. Entendeu? Você contou alguma verdade, falou alguma verdade e ele se sentiu fracassado. Ele sabe que está se enganando, mas ele tenta de todas as formas manter uma imagem. E ele, para fugir disso, ele vai se apegar às questões materiais, onde ele tem mais facilidade, onde é o campo de domínio dele. Mas é uma outra farsa dele, porque ele se atrapalha muito nas questões financeiras e ele sabe que tem problemas que vão chegar para ele, ele não sabe lidar, ou seja, as situações que estão fora da alçada. Por isso que ele some. O que faz ele sumir, o que faz ele mudar o comportamento dele, está sendo as questões financeiras, materiais. Olha só essa primeira linha que vem ditando aqui o tema da tua leitura. Tem sentimentos aqui. Tem sentimento. Olha só. Aqui a gente pode estar lidando com alguém que é a primeira vez que ele está amando ou se sentindo amado. Ele não foi tratado assim por outra pessoa como ele está sendo tratado por você, não. Eu sei que você também deve estar confusa ou confuso por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, mas a questão é o teu diferencial como pessoa, como ser humano, na questão amorosa, deixou ele se sentindo esse valete. Embora nos sentimentos dele, na estrutura emocional, a amplitude das emoções seja esse rei de copas. Algo grandioso no que sente e algo pequeno, sem muita evolução no comportamento. Entendeu? Tem uma conexão espiritual. Esse cara ele deve ter sinais da espiritualidade, ele deve ter sonhos com relação a você. Alguma coisa aqui, tá? Muito apego, muito desejo. É uma pessoa que tem muitos desejos eróticos, sensuais com relação a você. E pode ser alguém do teu passado também, não apenas do teu presente, tá? Tem 2 8 de copas aqui. Um rei de paus. Um rei de paus muito mal aspectado. Ele vem com um 9 de espadas. Quer dizer, algum poder, algum status, alguma força, alguma inteligência, algum altruísmo que ele tenha é muito incompleto, incompreendido. E isso traz aqui um sentimento de frustração, de fracasso, de pequenez muito grande. Aqui eu tenho 8 de copas, aqui eu tenho 7 de paus.
um 5 de copas, um valete de copas e um 9 de espadas. Ele se sente pequeno, ele se sente frustrado com relação a você por não ter lutado, por não ter tido força, por ter sido tão imaturo, por ter sido tão limitado. E ele querendo tanto mostrar ser um cara grandioso, uma mulher grandiosa, mas que na verdade não é. Mas tem um sentimento de posse, um sentimento de desejo, um sentimento erótico muito intenso. Ele já viu alguma sincronicidade no universo acerca da situação de vocês, né? O Rei de Paus também é um cara de muita força espiritual, mas talvez não saiba utilizar. Talvez aqui também você veio se encontrar com ele nessa vida para mostrar para ele que a vida não gira em torno apenas de fugir dos problemas, se focando nas questões materiais. Porque aqui vem falando que ele foge muito das questões emocionais, se focando, né, como fuga às questões materiais e financeiras. Entendeu? E aqui para mim vem falando que por mais que ele esteja diferente, por mais que ele esteja distante, por mais que ele esteja silencioso, ou por mais que ele não esteja com o comportamento que você acreditava ser o melhor, ele tem um profundo sentimento, aqui em muitos casos existe um amor muito profundo, entendeu? Uma pessoa que não teve isso em outros momentos, tá? Embora ele tenha dado as costas em algumas situações no que se refere a vocês, o caminho amoroso de vocês é muito interligado. Ele pensando, o caminho amoroso de vocês é muito interligado. Essa reciprocidade, né? Essa reciprocidade sentimental aqui, ó, a carta dos enamorados com 2 de copas, fala muito disso para mim. Então aqui o que a deusa vem mostrando? Que esse cara construiu todo um futuro. E a fala que ele teve, ou ela teve com você, onde ele ou ela falou que tinha planejado isso, planejado aquilo, não era mentira. Mas, pela fraqueza dele, covardia, pela régua moral de status e elitizada dentro daquilo que ele está vivendo, ele se auto-sabota, né? Ele se auto-sabota, ele não luta por essa relação. Existe aqui uma fuga imatura nas questões materiais. Só que ele não é um bom gestor ou uma boa gestora na questão financeira em muitas situações. Porque ele tem problemas na vida dele que ele não consegue resolver e sabe que afeta o financeiro dele. Tem muita coisa que foi conversada com você que ele ficou com muito peso na consciência. Algumas verdades ditas. Eu não sei se ele falou uma verdade para você de forma grosseira, entendeu? Se ele falou algo rude para você, embora verdadeiro, e ele se arrepende dessa forma como foi falado, teve uma cobrança da espiritualidade, está tendo uma cobrança da espiritualidade. Aqui também pode ser que você falou uma verdade para ele e ele ficou muito arrasado, mas é uma pessoa que não quer perder a postura. É uma pessoa que não quer demonstrar ali a sua baixeza e fraqueza emocionalmente, romanticamente falando, entendeu? E aqui, essa situação onde ele se sente frustrado, abatido e sabe que você também está frustrada ou frustrado, pesa na consciência dele, até porque existe esse peso da espiritualidade aqui mostrando: ei, você está errada, você está errado. Essa é a verdade. Não adianta você fugir dessa verdade. Então, ele gostaria de te dizer, porque alguma coisa está acontecendo ou aconteceu recentemente, que ele foi colocado contra a parede pela espiritualidade, né, entre aspas, para mostrar que ele está errado, que ele está fazendo é um engano. Ele está se enganando
e está fechando os olhos para outra verdade com relação a você. Algum sinal da espiritualidade, algum sinal sobre isso você vai ver sobre essa pessoa, tá? Algum sinal. A deusa Lilith está falando que você vai ter um sinal, porque ela vai mostrar para você. Ela vai mostrar para você. Eu não sei se vai ser pela internet, se você vai ver alguma coisa escrita sobre ele ou ela, não sei. Mas você vai ver um sinal disso aqui, tá? Olha, aqui existe muita energia de haver uma mudança no contexto, porque essa pessoa ela pensa muito em você. Toda vez que ela vai trabalhar ou fazer alguma coisa que lembra você, porque aqui em alguns contextos envolve questão de trabalho, questão de estudos, diretamente ou indiretamente. Isso bate uma saudade, é como se essa pessoa relacionasse alguma coisa do seu trabalho com você. E aqui mora um apego. Esse apego emocional traz uma estrutura nos próprios pensamentos. Então, outra coisa que ela revela é que os pensamentos dele estão muito enraizados em você toda vez que ele vai trabalhar e vai mexer com algo muito específico, mas que é rotineiro. Se você acha que ele não pensa em você, ele pensa assim. Você que chegou nesse vídeo aqui, você que se conectou na energia de uma pessoa e você está sentindo que está ressoando, mas você está incrédula ou incrédulo, a pessoa pode estar afastada de você há muitos anos. Mas essa pessoa pensa em você, ainda tem sentimento, ainda tem apego, e se não lembra todo dia, é quase todo dia. Tá? Em algum momento, essa pessoa ela vai se reportar a você. Ela vai te procurar. Porque está muito forte no pensamento dela. E a pergunta que não quer calar, se ela mudou, ela melhorou um pouco, e ela vai melhorar um pouco. Porque o tempo passa, o tempo passa. Bom, essa é a leitura que eu senti para essa primeira opção. Agora nós vamos para a segunda opção, para quem escolheu aqui a Rosa do Deserto. Tem uma história que fala de Lilith e o deserto, né? A primeira coisa que a deusa Lilith vem falando aqui é que essa pessoa ela está se punindo muito por ter sido tão dura com você. Essa pessoa que você mentalizou aí na questão romântica, amorosa, tá? Pode ser um homem ou uma mulher. Você tinha a pessoa, na verdade, tinha uma filosofia de vida, né? A pessoa tinha um pensamento, uma postura sobre o que é viver e sobre o que é dar uma resposta a certas situações. Ou seja, acontece uma situação, o correto seria agir daquela forma, na cabeça dessa pessoa. E quando você lidava com as situações da sua forma, da sua maneira,
Ele não concordava, ela não concordava, então acabou sendo muito rígido ou rígida com você. E ele está se punindo muito, por quê? Porque ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara para amadurecer. Ele quebrou a cara para ser mais prudente, para pensar antes de falar, para ele ter outras visões, outros ângulos de interpretação das situações, né? Para poder evoluir. Ele está numa fase de evolução, esse rapaz ou esta moça. Esse homem ou essa mulher. E ele está se punindo muito. Ele está numa fase como se fosse de redenção. Existe aqui algum tipo de sacrifício na vida dele que ele está passando para aprender alguma coisa na evolução dele, né? Depois de algum tipo de desconstrução, de abalo, algum tipo de arrogância também, entendeu? Muita presunção dele com relação a certas situações da vida, onde ele achava, entendia, compreendia que a forma correta de lidar com aquelas situações específicas era da maneira como ele pensava ou ela pensava. Entende? Aí algo aconteceu e mostrou que era diferente. E ele ou ela está se punindo, ele está enxergando agora essa situação que aconteceu ou está acontecendo com ele de uma outra forma, ele está enxergando por outro ângulo. Entende? Essa destruição aqui, entre aspas, né, trouxe aqui um freio, uma luz na consciência dele, através também da espiritualidade, onde ele ficou atrapalhado, com dificuldade na situação, e ele teve que enxergar a situação por outro ângulo. Então, aqui a espiritualidade, a deusa, vem me falando o seguinte, que ele está refletindo muito sobre tudo o que fez com relação a você. Tá? Ele está refletindo, ele está pensando. É claro que é uma leitura coletiva, não vai ressoar 100% com todo mundo. Mas aqui a mensagem vai chegar para quem tem que chegar. E você vai ter algum sinal disso daqui, porque existe uma energia muito forte da espiritualidade nesse jogo. Essa pessoa, de alguma forma, ela estava no teu destino, ela era para estar no teu destino. Se ela está no teu destino e você ainda está com ela, né? Ela está passando por uma fase muito difícil que talvez não está sabendo chegar e te dizer, olha, existe sim uma energia espiritual, eu estou sentindo essa energia espiritual, o meu excesso de expectativa, o meu excesso de otimismo, os excessos, é um cara cheio de excessos, tá? Na percepção dele. Uma pessoa que acha que sabe tudo, uma pessoa que acha que só serve o que ele pensa, é uma humildade falsa que às vezes tem, entendeu? Em muitos casos, não é em todos, em outros casos apenas era um excesso de otimismo, não era falta de humildade, tá? E ele, de alguma forma, entendia, ou ela, que você estava se comportando totalmente errado. E agora ele está entendendo que não é bem assim. Que uma situação ela pode ter várias formas de serem resolvidas, não apenas naquele ângulo, naquela visão, naquele script quadrado, né? naquele formato como se fosse uma fórmula de matemática. Entendeu? Vamos ver mais o que a deusa quer falar aqui sobre essa situação. Ele está numa fase de profunda reflexão. Não pense você que ele esqueceu as coisas que vocês estão vivendo ou que viveram, tá? Ele realmente não tem coragem de falar que ele está enxergando a situação por outro ângulo, que ele está se arrependendo, ele não sabe o que fazer para mudar o que ele fez. Então ele vai ter que se adaptar aqui,
né? Ele vai ter que se adaptar com o presente e o futuro. E o que está remoendo ele é o passado. É o que ele fez ou o que deixou de fazer. E as exigências que ele fez para você, porque você não teve um comportamento que, na visão dele, não era mais adequado em algumas situações. Por isso que muitas das vezes ele te tratava de uma forma, entendeu? Por isso que de outras vezes ele aparentava ali querer um afastamento, sabe? Ele já entendeu que ele precisa se dedicar muito num novo começo com relação a você. Esse novo começo dentro de alguma questão, dentro de alguma situação, tá? E a maior dificuldade dele vai ser lutar por isso. Porque agora, de alguma forma, ele está entendendo um valor que você tem que antes ele não percebia. Mas ele está percebendo e ele vai ter alguma atitude com relação a isso aqui, se você está com esse rapaz ou com essa moça. Ele vai ter alguma atitude, sim. Ele vai se esforçar. Ele não quer te dizer que ele vai tentar se esforçar. Ele não quer te dizer que ele quer... Não é um recomeço, mas ele quer começar a ter uma postura diferente, né? Defendendo o ponto de vista dele, defendendo a visão dele, mas valorizando tudo que você tem de valor. Essa situação aqui de cima veio mostrar para ele o valor que você tem na vida dele ou dela. E ele foi entender que tem muita lógica em muita coisa que você fez. E de tanto que ele te criticou com palavras, ou com gestos, ou com afastamento, entendeu? Ele viu que você está certa. Só que ele te induziu a pensar que você está errada. Ele te induziu a pensar que você está errado. E aqui que mora um ponto fora da curva, que é uma peça do quebra-cabeça que está fora desse quebra-cabeça aqui, que talvez você não esteja percebendo. Que por mais que você, em muitos momentos, tenha se apontado o dedo, tenha se criticado, você tenha se julgado muito, foi por reflexo da influência desse rapaz ou dessa moça, tá? Que você pensou, essa pessoa amada, entendeu? Foi reflexo e influência dele ou dela. E você, tipo, deixou de lado os valores do teu racional. Só que ele ou ela já pegou, já captou todos os valores que você tem. O valor da tua postura, da tua forma de lidar com as situações e a tua forma de abordagem. A tua abordagem, a tua comunicação, a maneira como você consegue compilar e concatenar as ideias e trazer um raciocínio lógico, entende? Expondo ali a tua maneira de tirar do abstrato, dos pensamentos, trazer para o concreto, que são as atitudes, existe todo um caminho palpável. E é rápido, você é rápida ou rápido. Ele não era assim. Ele era mais lento e ele sempre olhava os caminhos mais difíceis e mais lentos. Então, na cabeça dele, quem era mais ágil estava errado em certos momentos. Não em todos. Entendeu? Aqui ela vem revelando, a deusa, mais sobre os pensamentos de vocês, né? As situações de vocês, os contextos de vocês, do que propriamente os sentimentos dele.
Então aqui era algo que ele gostaria muito de falar para você, mas ele não tem nenhuma coragem, nem sabe como dizer. Ele está meio chateado com ele mesmo. No fundo, esse rapaz aqui ou essa moça está muito chateado porque essa presunção dele, né? Esses excessos, excesso de expectativa, excesso de se valorizar ou valorizar uma situação, essa visão de viseira, parece que tem uma viseira ali tampando os olhos das laterais, deixa ele frustrado, entendeu? Hoje ele está irritado ou irritada com ele mesmo, com ela mesma. E ele, quando está chateado com ele mesmo, ele às vezes desconta nos outros. Ou ela, né? Eita, vem logo uma roda do destino aqui. O mundo. Ah, ó, agora sim. Esse rapaz aqui ou essa moça, ele vai passar a ser mais carinhoso ou carinhosa com você. Ele acha que a forma de mudar a situação, concluir, fechar esse contexto nebuloso, mas também alcançar um êxito para satisfação amorosa, ele é ofertar aqui aos poucos, né? Algum carinho, algum romantismo. Ele vai ou ela, né? Vai dar os pulos dele aí, os pulos dela, como se diz no ditado. Ditado popular, né? Ele vai dar o pulo dele, o pulo dela aqui, para tentar te ofertar um sentimento, te ofertar um carinho, te ofertar alguma coisa. Aqui, na grande maioria, essa pessoa ainda tem contato com você, de alguma forma. Ainda tem contato. Se tiver uma ruptura, se você está afastada dessa pessoa aqui, essa pessoa aqui, ela não tirou você da vida dela. De jeito nenhum. Essa pessoa ainda vai vir aqui te ofertando, né, algum sentimento aí, algum carinho, entendeu? Alguma coisa aqui para tentar ir ajustando, para ir tentar ir equilibrando. E vai ser aos poucos, não vai ser de uma vez, não. Esse rapaz ou essa moça, ele é muito racional, ele é muito focado nos pensamentos, na vida cotidiana, na maneira de ajustar, organizar a vida, sabe? Ele tem um dinamismo muito grande, abre como um rei de paus, né? Um cara muito dinâmico, uma mulher muito dinâmica. Mas aqui, para mim, a deusa vem falando que é uma pessoa de excessos, tá? Muitos excessos, cada um com seu excesso. Então, para mudar alguma coisa nos sentimentos, tem que mudar nos pensamentos. Não vem uma mudança nas emoções, nos sentimentos, se não vier uma mudança nos pensamentos. Então, o processo com essa pessoa está sendo inverso. Está tendo uma mudança nos pensamentos para depois haver uma mudança nos sentimentos. Entendeu? Vai ter uma mudança nos sentimentos. E vai haver. E acredito que você cruzou o caminho dele ou dela para vocês dois crescerem juntos de alguma forma, através de algum aprendizado. Porque depois de tudo, no final das contas, sobra muito sobre a lição de vida, sobre o aprendizado para a vida. Que alguma coisa você aprendeu com esse rapaz, alguma coisa ele trouxe para fazer você ter um aprendizado. Isso não quer dizer que foi doce. Pode ter sido extremamente salgado ou até mesmo bem amargo.
Mas alguma lição, algum aprendizado esse rapaz ou essa moça te trouxe, assim como você está trazendo para ele ou para ela. Tá com medo, receio de alguma coisa. Olha, esse rapaz ou essa moça aqui, ele tá com algum receio de ter algum tipo de perda maior e depois lá na frente se arrepender e querer voltar atrás. Então aqui está falando muito com algumas pessoas que ainda tem contato com essa pessoa aqui. Não é uma pessoa afastada, não. E se for uma pessoa afastada, essa pessoa está pensando na perda que teve e que agora tem que correr atrás do prejuízo. Só que a corrida atrás do prejuízo vem com um cavaleiro de ouros, né? Um cavaleiro extremamente lento, mas muito movido pela saudade, muito movido aqui pelos momentos. O que mais passa na mente desse homem ou dessa mulher são os bons momentos que vocês viveram. Tem uma saudade tão grande que tem hora que ele tem que se controlar. Ele tem que ser forte para se controlar, porque existe uma saudade muito grande dos bons momentos que vocês viveram. Porque dizer que foi tudo muito ruim é um engano. Aqui teve momentos bons. E esses momentos bons é um filme que passa todo dia na mente desse homem ou dessa mulher. Então agora ele está com receio de não conseguir recuperar muita coisa que já perdeu. E ele vai da maneira dele, da maneira dela, tentar ofertar aqui, né? De uma maneira devagar e racional, porque ele é um cara meio travadão também, porque ele era muito cheio das filosofias de vida, e agora ele teve, né, de mudar esse pensamento dele, depois de muita relutância. E ele está se controlando muito para não vir atrás de você, não falar com você, ele está se controlando muito. Ele tem vontade de falar, até tem, mas ele não tem um pingo de coragem. Não tem coragem, não tem cara, nem sabe como fazer isso. E hoje, esse rapaz aqui ou essa moça, ele gostaria de ofertar esse sentimento aqui que você merece. Porque ele reconhece, tá? Ele reconhece que você merece. O que ele te diria se tivesse coragem? Que você trouxe uma mudança na forma de pensamento dele, com a sua forma de pensamento. Ele tem vergonha, ele tem medo, e agora existe, sem querer, uma certa dependência de você, intelectualmente ou mentalmente. A tua forma de pensamento trouxe uma dependência para as decisões da vida dele ou dela, sabe? Houve uma dependência que sim, está tendo, na verdade. Quer dizer, ele não soube, né, aproveitar os momentos que você estava ali compartilhando as ideias, os ideais com ele. Ele gostaria muito de expor o que ele pensa sobre os projetos de vida dele, porque ele é um homem cheio de projetos, porque ele é cheio de filosofia da vida. Compartilhar com você para ver o que você ia falar, só que agora ele não tem coragem. Porque se ele vir pedir, ele vai ter que admitir toda uma situação para trás. Alguma coisa você falou para ele. Você está feliz? Você está satisfeito com isso?
que você fez ou que você deixou de fazer, alguma coisa você falou. E ele está dizendo aqui, né, o que ele te diria: não, não estou feliz, não estou satisfeito. Eu queria poder me dedicar para alcançar essa situação de uma forma diferente, né? Para resgatar, recuperar o êxito, o sucesso, a conquista, a estabilidade na situação de vocês. Entendeu? Muito profunda essa leitura, na minha opinião. Alguma coisa de espiritualidade você falou com esse rapaz, ou essa moça, esse homem, essa mulher, que seja. Alguma coisa de espiritualidade você falou e esse rapaz hoje reconhece. Essa moça hoje reconhece. Tá? Ele gostaria de te falar que ou tu é a pessoa que ele teve mais conexão sentimental até hoje, entendeu? E que ele gostaria de reviver com você, né? Reviver, porque aqui já tem uma torre, os momentos bons que vocês tiveram. Ele gostaria muito, ele valoriza muito hoje. Ele quer tipo né? Uma torre, um mago, ele quer recomeçar. Alguma coisa como se fosse uma nova fase, um novo ciclo, uma nova trajetória. Olhando aqui essa rainha de copas, né? Essa pessoa amada, que é você no caso, entendeu? Aqui o que ela vem mostrando? Que ele é uma pessoa que se achava muito sábio, né? Muito sábio. E defendia isso com unhas e dentes. Só que diante da saudade que vocês têm, ele sabe de alguma forma que você também tem saudade de alguma época. Ele quer ofertar aqui um sentimento por conta dessas memórias emocionais. Existe aqui um desejo de ofertar um novo sentimento para você. Para muitos casos, isso vai acontecer. Ele passou não sei quanto tempo ali preso em situações até entender, né? A carta do pendurado aqui vem com essa iluminação atrás da cabeça, ou seja, houve a clarificação na mente desse rapaz diante de um sacrifício, diante de uma perda, diante de uma pausa, diante de alguma situação que deixou ele imobilizado e deixou na dúvida. Aí entrou, né? Muita coisa que você oferecia e dava para ele, onde ele tinha estrutura. E você aguentou muita coisa se mantendo, mesmo ali em alguma situação difícil, você se manteve equilibrado, equilibrado. E outra pessoa no teu lugar não teria aguentado o que você aguentou. Então ele vê você uma pessoa muito forte. Cara, você é muito forte por ter aguentado tantas situações. Entendeu? Vamos lá, para quem se conectou com o jaspe vermelho. Salve suas forças, minha senhora. Salve o grande Deus Lilith. Gratidão. Eu não ia conseguir dormir se eu não gravasse esse vídeo. Deixa eu ver que horas são agora que eu tô gravando esse vídeo. 6h15 da manhã.
Pensa na pessoa amada. Puxa a energia dela nos pensamentos, o rosto dela. Eu já ia falar, aqui algumas pessoas, isso aqui não é para todo mundo, né? Mas aqui já mostra uma leitura onde envolve, né, alguma questão de traição, onde você se sentiu traída ou traído porque a pessoa estava com outra. É isso mesmo. Essa pessoa queria ter duas coisas boas ao mesmo tempo, que na cabeça dela, seja homem, seja mulher, você era uma situação boa para ela e a outra pessoa também. Só que aqui, se essa pessoa não caiu do cavalo, ela vai cair do cavalo. Olha, ó. Ela mandou tirar mais uma carta, 7 de copas. Ela está se enganando, ela está se iludindo. Em algum momento aqui você desconfiou que essa pessoa, ou teve provas que essa pessoa estava com outra pessoa. Você desconfiou que ela estava te enganando, te traindo, ficando com outra. Em outros você teve provas cabais e irrefutáveis, né? E essa pessoa estava se achando ali a última bolacha do pacote, a água geladinha no deserto. Era uma questão de vaidade. Essa vaidade, ela vem por um sentimento muito grande de fracasso, devido a alguma infância muito difícil que teve, uma adolescência muito difícil. Então, a forma dele ou dela extravasar, no sentido de trazer ali uma autoestima, né, é extravasando em questão de relacionamento, de forma enganosa, de forma traiçoeira e maldosa, até cruel, né? Uma pessoa que não soube lidar ali com os aspectos da evolução humana na Terra, acabou sendo consumido pela contaminação de alguma maldade. Se ele sofreu alguma maldade, se ela sofreu alguma maldade, ele ou ela está projetando isso nas relações. Entendeu? É uma pessoa que está se iludindo e ela vai quebrar a cara. Se ela estiver traindo, enganando, ou se ela enganou você ou traiu você. Ela vai quebrar a cara, porque ela está se iludindo. Essa ilusão aqui, ó, está confirmando esse 7 de espadas. Do mesmo jeito que ela está sendo enganosa, ou foi enganosa, essa pessoa, ela vai passar por situações onde também vai ser enganada. E não necessariamente só no campo do romance. É algo que vai doer nela o tanto que doeu em você. Porque não pense você que foi uma questão amorosa que fez você sentir essa dor emocional, que vai ser da mesma forma que vai doer nele. Muitas das vezes o que vai doer nele é lá no trabalho dele. É lá no meio dos amigos dele, entendeu? Lá vai ser aquela dor, né? Uma traição lá envolvendo esses contextos que vai ter uma dor tão grande quanto a que você teve nas emoções. Tá? Essa pessoa se valoriza demais. E o lado, ela não mostra para você o lado mais negativo dela, porque se ela se mostrou arrogante para você,
Ela é muito pior do que isso. Então, se ela se acha a boa, se acha a melhor, a pessoa melhor, o que seja, ela é muito pior do que isso. Tu ainda não viu a versão dela mais inflamada, entre aspas. Entende? E lá no fundo, ou no raso, essa pessoa sabe que ela é uma grande farsa. Que ela é uma pessoa que põe muitas situações a perder. É uma pessoa assim que tem tanto poder, tanto talento, tanta força, tanto tipo assim, é até tem uma discrepância muito grande, porque é uma pessoa com muitos talentos, muitas habilidades, uma pessoa que tem muita força, né? Alcançou muitas coisas, teve muitas realizações, e isso trouxe um deslumbre para a mente dele ou dela, e ele vive em prol da própria imagem, ou ela, entendeu? Vive em prol da própria imagem. E no fundo sabe que é uma pessoa de muita pequenez, porque precisa de todo um status e uma aparência para ele se sentir com sucesso. Sem esse status, ele não sabe se é apenas ele ou ela. Ele se esconde nos bastidores porque ele não tem uma identidade. Ele não tem uma personalidade própria, ele deve ter múltiplas personalidades. Porque ele precisa estar ali pleno, plena, para usufruir de todos os status que ele alcança. E é uma pessoa de sucesso profissional, sucesso financeiro. E se não for, é uma pessoa que tem boas ideias, bons talentos para conseguir. E se não consegue, mesmo que ele não consiga, ele na cabeça dele, ele é a pessoa que tem todo o poder para conseguir, entendeu? Não perde a postura. Então, se ele pudesse, se ele tivesse coragem, a gente falaria isso. Olha, ele é uma pessoa que se sente em débito com você. Ele se sente em débito porque, de alguma forma, você ajudou a dar um direcionamento para a vida dele. Acredito até que você deu aqui um norte para a vida dele ou dela, no que se refere à questão profissional. E esse direcionamento aqui na vida profissional, nos projetos de vida dessa pessoa, trouxe um poder maior de atuação, trouxe um poder maior de ajustes, trouxe um poder maior de exploração dos próprios talentos, porque esse rapaz ou essa moça é uma pessoa extremamente talentosa. O que falta no caráter parece que compensa nos talentos, entendeu? Só que é uma pessoa que não sabe se enxergar, não sabe se ver, é uma pessoa cega para si próprio, para si própria. Sabe? Parece que os próprios talentos não valem nada. Só tem valor para ele ou para ela os resultados do talento dele. Somente os resultados. Somente aquilo que ele conquista. Ele não dá valor nos talentos, ele dá valor somente no retorno final das situações. E isso
deixa muito limitado o campo de visão sobre si mesmo, se pondo ali à mercê do medo de crítica dos outros, porque vive muito em função da aparência, do status, da postura. Se ele pudesse, se ela pudesse, ela te falaria isso, mas eu não tenho nenhum pingo de coragem, eu acho muito difícil algum dia eu vir te falar isso. Mas algum sinal sobre essa leitura, Deus ali te vai trazer para você. Algum sinal. Você guiou muito esse rapaz ou essa moça através da tua intuição. O destino colocou você no caminho dele para trazer a energia intuitiva que você tem na vida dele e na vida dela. Só que aqui, ó, mesmo você levando a sua intuição, essa pessoa te tratava muito mal. Te tratava mal de propósito para fazer você se sentir horrível. E depois ficava dando migalhas para te prender dessa forma. É uma leitura negativa essa daqui, bem negativa. E aqui a deusa Lilith está falando o seguinte, que no destino dessa pessoa, como ele foi muito beneficiado ou beneficiada, seja homem ou mulher, pela tua força espiritual, pela tua intuição, o destino vai fazer essa pessoa ficar completamente sozinha. Se essa pessoa já é solitária, ela vai ser muito pior. E acredito que no fim da vida dela, ela vai ficar sozinha. Quando ela estiver numa idade já mais avançada, não vai ter ninguém do lado dela. Aqui o retorno que vai vir para essa pessoa vai ser a solidão. Entendeu? Vai ser a solidão. E essa pessoa ela vai encarnar de novo e talvez, sabe lá quantas vezes, até aprender, entender muita coisa que a expansão de consciência poderia ter oferecido, né? Porque o destino ofertou isso para ele ou para ela, mas ele desprezou. Porque essa força espiritual que você compartilhou com essa pessoa simplesmente deu descarga. Apertou lá a descarga do vaso sanitário. Ficou ofertando migalhas, só que essa pessoa, o destino dela vai ser muito triste. Ela vai ficar sozinha. Sozinha mesmo, sem ninguém. Totalmente na solidão. E ele ou ela talvez tenha até sonhos que não entende. Já é a semente espiritual que foi colocado nessa pessoa para trazer um despertar, para trazer a curiosidade de buscar ali, né, a espiritualidade para a evolução, expansão de consciência, para mudar ali muita coisa na essência da pessoa, uma essência muito, né, muito difícil. A gente vai chegar nessa parte aqui. Olha, esse rapaz aqui ou essa moça ainda tem desejo por você, tá? Ainda tem desejo. Eu acredito que você seja uma pessoa bonita, inteligente, atraente, de muitos valores nas questões profissionais, nas questões de relacionamentos. Mas ele é uma pessoa que ele não teria não teria condições, não teria estrutura para levar uma relação dessa adiante. Ou para melhorar no seu contexto. Porque aqui está muito relacionado com pessoas de passado, tá? Se você está vivendo alguma situação com alguém no presente assim, né? Aqui
cabe uma boa reflexão. Se realmente você está se identificando com essa leitura, cabe uma boa reflexão sobre o contexto e a vida de vocês, né? Mas aqui, preponderantemente, eu diria que muito mais de 90% está falando com pessoas que estão afastadas, separadas, tá? Aqui essa pessoa não tem estrutura para levar um relacionamento com você adiante. Porque ela tem uma imagem de casca. Ela começa as coisas, depois vira as costas. Entendeu? Ela quer ali se juntar com um monte de gente para depois dar início com uma pessoa em uma situação, depois abandona aquela pessoa. Uma pessoa que não tem base, não tem estrutura. Se ela pudesse, se tivesse coragem, ela talvez diria isso para você, mas se ela não diz, a deusa Lilith está falando. Olha, aqui mostra que você foi uma pessoa que ajudou esse rapaz ou essa moça a ter muitas conquistas, ou ter algumas conquistas que mudaram o rumo da vida dele ou da vida dela, né? Teve uma mudança aqui na, na trajetória de vocês. Teve uma mudança. Só que ele se saiu muito mais beneficiado do que você. Ela se saiu mais beneficiada que você, seja homem, seja mulher. Então, essa pessoa te vê como algum tipo de... É tipo assim, o destino trouxe a situação para mim, justamente para me crescer e ter o destaque, o reconhecimento, né? O êxito que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito proeminentemente inteligente. Então, assim, ela foi, ou ele foi um instrumento do destino para que eu crescesse. Ele te vê como algo assim, dado pelo destino para ajudar ele a crescer. Entendeu? Olha, ele queria poder usufruir mais da tua energia, mas ele sabe que não tem condições de usufruir da tua energia de você, porque ele não dá uma resposta recíproca. Ele não é recíproco, ou ela. E logo, logo ele estaria fadado a algum tipo de fracasso, um fracasso muito grande, se ele continuasse a tentar querer usufruir daquilo que você pode oferecer sem dar algo de volta. Ou seja, ele só queria usufruir daquilo que você poderia oferecer para ele, né? Mas mal ele sabe, ou talvez saiba, não sei, depende muito de cada situação. Ele sabe da tua força espiritual, sabe da tua força intuitiva. Você é muito forte espiritualmente. Só que ele não teria como seguir adiante com você, ter um êxito, não tem como, porque ele não traz uma reciprocidade. Como é que ele ia continuar com você, ou ela ia continuar com você, só usufruindo do que você pode ofertar, oferecer, sem te dar nada em troca? Ele sabe que não teria como, entendeu? O medo de ser criticado, o medo de ser humilhado, o medo de ser enganado, o medo de passar dificuldades por causa disso, para todo mundo ver.
Essa é a força motriz desse rapaz ou dessa moça. Entendeu? Ele tem que estar o tempo todo brilhando igual o sol. Se ele não estiver brilhando igual o sol, não serve. Então, de tudo e de todos que não traz um arquétipo, uma estrutura, que dê para ele essa sensação ilusória de brilho, de satisfação, como se ele estivesse sendo o destaque de todas as nações, não serve. No fundo, esse rapaz ou essa moça teve uma infância muito injusta. Teve uma criação muito injusta. Ele viveu muitas injustiças. Só que o nível de expansão de consciência dele é muito pequeno, embora seja uma pessoa extremamente talentosa. Porque o fato de ter muitos talentos e muitos intelectos para as habilidades ligadas aos talentos não implica dizer que essa pessoa atingiu um nível de consciência, um nível de expansão de consciência capaz de ser justa, de ser equilibrada, de buscar os ajustes e os próprios equilíbrios. Então ele vive no eterno looping. Ele vive, ou ela vive, no eterno looping, né? 5 de ouros com ser de ouros, 8 de espadas com a carta da justiça, o sol com 5 de copas, o 7 de espadas com ser de copas. Vive um eterno looping de viver pequenas alegrias e muitas frustrações. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma cara para a sociedade e uma cara dentro de casa para si mesmo, onde lá dentro de casa, no canto dele ou dela, ele mesmo se engana o tempo inteiro. É uma pessoa muito complicada essa daqui, viu? Muito forte essa leitura. Não vai ressoar 100% com todo mundo, não. A infância dele ou dela foi muito injusta. Ele se sente muito injustiçado. E o fato de ele se sentir assim projeta uma pessoa que quer viver de aparência. Ele não sabe lidar com a construção da expansão de consciência e buscar os ajustes e buscar ser justo da maneira adequada em todas as situações. Porque quando a pessoa ela tenta ser justa em todas as situações, ela pode ter as falhas dela como for. Mas de alguma forma, aquela semente da boa-fé, ela vai estar ali sendo cultivada de uma forma direta ou indireta. Só que o nível de expansão de consciência dele é desse tamanhozinho. Embora tenha um absurdo de talentos. Uma pessoa que está fadada a reencarnar várias vezes nessa terra até aprender o senso de justiça. Você foi uma pessoa que trouxe uma renovação para o espírito desse rapaz ou dessa moça. Você trouxe uma renovação para o espírito dele, onde ele acabou sufocando completamente e vivendo um sofrimento porque ele sufocou toda essa renovação. Quer dizer, você trouxe uma gama de situações, né, que poderiam ser vividas e isso renovou ele ou ela. Mas ele, pela imaturidade, ou ela, pela imaturidade, sufocou de tal forma, trazendo um sofrimento e deixando ele próprio, ela própria, numa situação de administrar esse sofrimento, né? Tendo como fuga outras situações ilusórias, tá? Mas que você trouxe uma renovação grande para o espírito dele ou dela trouxe. Bem, pessoal, é isso. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado, auxiliado de alguma forma. É sempre uma grande satisfação estarmos juntos aqui. Que a espiritualidade te abençoe, te proteja, te ilumine. Um beijo grande no coração e até a próxima. Tchau, tchau.